Eu já mencionei aqui Romanos capítulo 8, que é um dos mais belos capítulos dessa carta, onde Paulo não só fala do amor de Deus, mas também no início desse capítulo ele fala do Espírito Santo, do Espírito da vida. E é justamente o trecho também em que ele diz que o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Não sei se você já se sentiu fraco alguma vez. E eu confesso que em muitas vezes me senti muito fraco, incapaz, sem saber como rezar. E como que ocorre isso? O Espírito vem em socorro à nossa fraqueza, porque ele sabe aquilo que em nós, no nosso espírito, é necessário. E só ele que perscruta os nossos corações, que nos sonda, é que sabe exatamente aquilo que está dentro de nós. A gente não sabe discernir. Nós não sabemos o que pedir e pedimos mal, como o Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Já falamos também sobre pedir, sobre querer. Você de fato quer uma vida diferente, uma vida nova? Então deixe também o Espírito pedir por você. Além de pedir, deixar que o Espírito Santo peça. Nesse capítulo também vai falar da criação que aguarda pacientemente a manifestação dos filhos de Deus. E a resposta para a criação, inclusive, é deixar-se conduzir, deixar-se controlar pela ação do Espírito. Olha que interessante. Até então nós achávamos que tínhamos que manter o controle de todas as situações e todas as coisas, e eu acho que não tem dado muito certo isso. Paulo também falará agora já em Efésios capítulo 1, versículo 14, ele chama o Espírito Santo de penhor da herança. Imagina você receber um adiantamento da herança. Um pouco diferente, inclusive, da história do filho pródigo que pede esse adiantamento. Não, é receber sem pedir e sem ser cobrado depois por isso. Um pouco parecido com o que ocorre sim com o filho pródigo, porque e depois não cobra. Mas imagina você receber o penhor da herança do reino dos céus. A gente já viu, né? Muita gente brigando por herança, confusão por herança. Inclusive, me lembro até o grande pregador, o Padre Léo, que dizia que herança, quem merece não precisa, e quem precisa não merece. Mas, parênteses à parte, essa herança não só precisamos sem merecer, quanto não seremos cobrados por ela. Herança. Herança é dada a filho, coisa que Paulo também vai dizer nessa carta aos Romanos, e me perdoe me ater nessa carta para falar do Espírito, porque de fato quem deseja o reino dos céus só pode vivê-lo conduzido pelo Espírito Santo. E aí, o importante para nós hoje não é achar que isso é coisa para outra pessoa, não, isso é para todos nós. É algo, um caminho que é nosso. É um avanço, como se nós estivéssemos subindo um degrau, não para sermos melhores que os outros, nada disso, mas para termos mais intimidade com o Senhor. É necessário. Inclusive, a pessoa que está acostumada a pedir, ela perde a vergonha, porque ela sabe da sua necessidade. Nós não gostamos muito de pedir, nós não gostamos de depender, não gostamos nem de contar para as pessoas que a situação não está bem. Quando a gente pergunta, quando a gente é indagado por alguém, como é que você está? Mesmo que nós não estejamos bem, se nós não temos certa intimidade com aquela pessoa, fala, tô bem, graças a Deus, tá tudo bem. Ou então dá uma resposta seca, bem, tô bem. Enquanto que na verdade não estamos, nós não gostamos de nos expor. E nem sabemos fazê-lo. Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração. Por isso que muitas vezes nós somos incomodados à noite, uma inquietação, um desejo de algo mais. E talvez esse desejo esteja tomando conta de você e você não sabe qual resposta dar.
sofrimento desse tempo presente não tem proporção com a glória que será revelada em nós, futura, que é o reino do céu, que é o céu, que é a herança que nós de fato devemos correr atrás, que é a propriedade que nós queremos e devemos buscar e correr atrás. Do que é que você tem corrido atrás? Ou aonde você tem buscado a sua felicidade e a sua alegria? O penhor da nossa herança é o Espírito Santo de Deus. Nossa, que alegria! Que alegria poder entender um pouco melhor isso. Entender que, na verdade, o que trará felicidade para o nosso coração é a ação do Espírito. É a vida no Espírito. Algo que talvez você já tenha ouvido, está sendo lembrado nesse momento, ou talvez nunca tenha ouvido e seja um novo caminho para você. Mas como Maria diante do anjo, no anúncio, você pode estar se perguntando como se fará isso. E a resposta do anjo, naquele momento, eis que o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sombra do Altíssimo. Essa história se repetiu muitas vezes. No momento em que nós não tínhamos condição, não sabíamos o que fazer, o Espírito veio em socorro. Sim, nós somos privilegiados. Sim, nós somos amados. Sim, Ele tem uma predileção por nós e por isso nós estamos aqui, ouvindo, nesse momento, essa palavra de que somos filhos. E a prova de que somos filhos é que o Espírito Santo está em nós. Porém, como fazer com que isso seja contínuo, constante? A gente sabe que um processo físico ele exige continuidade. Se eu começo uma dieta, eu preciso fazer desse processo de dieta um processo contínuo. Se eu inicio um processo físico de atividade física, eu sei que esse processo não pode começar hoje e parar daqui a 20 dias, um ano. Não, ele precisa ser contínuo. E se ele puder ter alguma evolução, melhor ainda. Tanto para o físico quanto para a mente, é preciso continuidade. E qual é o nosso grande problema? Nós começamos e paramos. Chegamos numa situação cômoda, resolvemos um problema físico, paramos. Não queremos evolução. É como que alguém que pega a herança e fica com os trocados, vende a janta para comprar o almoço, ou o contrário. E nós vamos fazendo da nossa vida espiritual isso. Vamos de cultos ou missas dominicais ou aos finais de semana, e de vez em quando alguém que aparece e fala um pouco de Deus para nós, mas a nossa busca a gente deixamos que isso se torne ocasional. De vez em quando alguém, uma situação, e aí a gente vai e agradece aquela pessoa, obrigado por causa disso, quanto que a nossa busca nós não nos comprometemos. Então, o primeiro convite que eu te faço, retomem na continuidade, mesmo não sabendo como fazer, mesmo não sabendo como começar, comece. Mesmo sem vontade de orar, ore. Com vontade, ore mais ainda. E se não tiver vontade, peça ao Espírito Santo que venha sobre você e lhe dê essa vontade de estar na presença do Senhor, do Pai. Um desafio para nós, mas que colheremos frutos, porque nós temos o penhor da nossa herança. Nós já recebemos essa herança. Ela já está em nossas mãos. Ela já está em nossas mãos. Vem, Espírito Santo, vem, penhor da nossa herança, pois nós queremos uma vida nova, uma vida em Ti.